vamos dar uma olhadinha aqui no Stilton. O assunto de sequências começa na seção 11.1. Eu não vou responder detalhadamente essas primeiras perguntas aqui, porque isso está sendo respondido lá nas minhas aulas. Mas, resumidamente, uma sequência é o quê? Uma sequência é uma função cujo domínio é formado por números naturais e todos os números naturais a partir de algum. O domínio tem que ser do tipo todos os números naturais a partir de um dado número natural. Por exemplo, todos os números naturais a partir de 2. Então vai ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por aí vai. Isso é um possível domínio para uma sequência. Pode ser também todos os números naturais a partir de 10. Então vai ser 10, 11, 12, 13, 14, etc. O importante é que sejam todos a partir de um dado que eu escolho. E não pode parar, é infinito. O domínio é sempre infinito e inclui todos os naturais a partir de algum natural que eu escolha. Naturais, para mim, começam em 0. Tá? Então, o que é uma sequência? Deixa eu colocar observações aqui. A primeira pergunta está respondida. A resposta completa, né? Está na aula 1. Mas a resposta resumida, uma sequência é uma função cujo domínio é da forma conjunto formado por todos naturais a partir de um dado Q natural. Eu escolho um Q natural e a partir desse Q vou somando uma unidade, né? Sempre pegando os próximos números naturais. Então é Q, Q mais 1, Q mais 2, Q mais 3, Q mais 4, etc. Tá? Toda função cujo domínio é dessa forma pode ser chamada de sequência. E aí você tem sequência de números reais, sequência de funções, depende do contradomínio, né? O contradomínio é o que vai dizer se ela é uma sequência de funções, se ela é uma sequência de números reais, se ela é uma sequência de números complexos e tal. Mas o importante, por enquanto, é saber que uma sequência é isso. É uma função cujo domínio é dessa forma aqui. Resposta completa está na aula 1. Aí, a próxima questão aqui. O que significa dizer que o limite de AN quando n tende a infinito é 8. A resposta completa está na aula 3. A resposta resumida seria dizer que... Como é que vocês responderiam isso? Deixa eu ver como é que vocês responderiam isso aí. Alguém pode me dizer o que é que significa dizer que o limite de AN quando n tende a infinito é 8? A primeira coisa que me passa pela cabeça é que converge. A primeira coisa que me passa pela cabeça é que converge. Pronto, vamos lá. Eu ia responder em cima disso. Certo. Mas, na verdade, converge é uma palavra que é definida já a partir disso. Não é que a definição desse limite seja a palavra converge. Ao contrário, a palavra converge é que é definida a partir de limites, certo? Primeiro você sabe o que é um limite. Depois você, a partir de limites, define o que é convergência e divergência. Agora, o que é um limite? Quer dizer, o que é que significa dizer isso, né? Que a n tem, que a n tem limite 8 quando n tende a infinito. Significa que, pelo menos para mim, que com o crescimento da função, vai chegar uma hora que não importa mais para onde ela cresça, o valor de AN vai ser no máximo um 8. Seria basicamente isso. Da forma mais simples que eu consegui pensar. Tudo bem. Eu quero justamente ver como é que vocês pensam em responder para poder corrigir eventuais desvios de rota. Nessa sua resposta, as correções que eu posso fazer são as seguintes. Quando você falou assim, conforme a sequência cresce, né?
O crescimento que você está imaginando é o crescimento do n. O n está variando. O n é variável independente da sequência, né? Vamos dizer que o n começa em 2. Aí vai 2, 3, 4, 5, 6. O que está crescendo é o n. Mas nesse caso a gente não disse que a sequência está crescendo, né? A sequência ela pode estar crescendo ou pode estar decrescendo dependendo do AN. Perceba que é uma função, né? Conforme o n varia, o AN vai dando valores para vocês. Digamos, A2 pode ser 1, A3 pode ser 2, A4 pode ser menos 5, A5 pode ser 6. A AN é uma coisa que pode dar qualquer valor, inclusive valores que não são naturais. O n é que tem que ser natural. A 10 pode ser, por exemplo, π, que nem sequer é racional, né? Já é um número irracional. O AN é um número real. O n é que é número natural. E o n a gente imagina crescendo, mas o AN não necessariamente. O AN pode estar decrescendo, crescendo e tal. Então, eu entendi o que é que você quis dizer, mas só para deixar mais correto, não é que o AN esteja crescendo, o AN está variando. Aí, depois você disse que vai chegar uma hora que o AN tem que ser no máximo 8. Também não é 100% verdade isso, porque em limites, quando se trata de limites, a gente está preocupado em aproximação. Mas a aproximação pode ser por baixo, por cima. Então, não necessariamente o AN vai estar abaixo de 8, certo? Agora, se você imaginou o AN crescendo, vamos dizer, uma sequência que seria monotônica, uma sequência crescente, onde o AN está sempre crescendo, né, conforme o n cresce, e se aproximando de 8 por baixo, aí faz sentido. Mas isso aí já seria uma situação particular, né? Não necessariamente vai acontecer isso. Ok, obrigado. Certo. O que acontece é um tipo de aproximação do AN com relação ao valor 8, que é uma aproximação especial, não é apenas dizer está perto. Na linguagem usual a gente diz está perto, está longe. Mas na matemática as coisas são mais precisas. Perto é uma noção subjetiva, longe também é uma noção subjetiva. A noção de proximidade que está envolvida na definição de limite é a noção de arbitrariamente próximo. Não é só próximo, é arbitrariamente próximo. O que significa isso? É tão próximo quanto eu queira. Ou seja, eu consigo fazer o AN ficar próximo de 8, mas não é um pouco próximo, não é relativamente próximo, não é subjetivamente próximo, é tão próximo de 8 quanto eu queira. Ou seja, a margem de erro nessa aproximação é arbitrariamente pequena. Você quer que a margem de erro seja quanto? Quer que a margem de erro seja 0,1? Pronto, eu consigo satisfazer essa margem de erro. Desde que eu tome o quê? Um n suficientemente grande. O importante é que eu consiga um n a partir do qual o valor do AN satisfaça a margem de erro. Se for verdade que para toda margem de erro, não importa quão pequeno seja essa margem de erro, para toda margem de erro em torno de 8, eu consigo satisfazer essa margem de erro no sentido de garantir que o AN esteja dentro dessa margem de erro para um n suficientemente grande, se isso for verdade, então significa que esse limite está correto. O limite de AN, quando o n tende a infinito, é 8. Aí eu posso resumir isso dizendo assim, ó. Resposta resumida. Significa dizer que AN, eu vou usar o verbo ficar. AN fica arbitrariamente próximo de 8, conforme n torna-se suficientemente grande. Pronto, essa seria a resposta resumida. E a resposta completa está na aula 3. Aí, o que é que significa dizer que o limite de AN é infinito? Esse infinito aqui é mais infinito. O Stewart costuma omitir o sinal do infinito, às vezes. No meu caso, o que é que eu faço? Eu omito o sinal do infinito quando é aqui, ó, no índicezinho do limite, ó, n tendendo a infinito. Quando é sequência, aí eu omito o sinal do infinito, porque para a sequência só tem um infinito no domínio da sequência, só tem um sentido com relação ao qual o n pode crescer, é para frente. Se eu estou nos naturais, não existe o menos infinito, é só o mais infinito. Então,
eu costumo usar o infinito sem sinal aqui no limite quando se trata de limite de sequência. Do lado esquerdo aqui, abaixo do símbolozinho limite, né? Do outro lado, o infinito pode ser mais ou menos. Mesmo para sequências, do outro lado pode ser mais ou menos. Então aqui eu costumo usar o sinal. Quando for positivo eu coloco mais. Mas dá para entender sem problema quando tiver sem sinal. Nesse contexto aqui a gente entende que é mais infinito. Bom, o que é que significa dizer que o limite de AN, quando n tende a infinito, é infinito? Bom, eu acredito que vocês já tenham uma intuição sobre isso, né? A n tendendo a mais infinito significa que a n está crescendo, está assumindo valores muito grandes. Mas não é apenas muito grandes, porque muito grandes também é subjetivo. É 1000. 1000 é muito grande? Não sei, depende. 1 milhão é muito grande? Depende também. Aí na matemática não tem essa coisa subjetiva, não. Eu não estou interessado em coisas relativamente grandes. Aqui o que está envolvido nessa definição de limite infinito é arbitrariamente grande. Arbitrariamente grande significa o quê? Tão grande quanto eu queira. Então não é que seja 1000 apenas, não é que seja 1 milhão apenas, é que eu consigo fazer esse valor ficar tão grande quanto eu queira. Ele pode ultrapassar 1000, ele pode ultrapassar 1 milhão, ele pode ultrapassar o número que eu imaginar. Esse AN aqui pode ultrapassar qualquer número que você imaginar, não importa quão grande seja, desde que para isso o N seja suficientemente grande. Então, imagine uma brincadeira onde você me dá um valor grande e eu tento superar esse valor que você me deu com o AN que eu tenho aqui, apenas fazendo com que o N cresça. Você me dá 2000, por exemplo, aí eu pego esse AN, e esse AN é uma função. Eu não tenho o poder de mudar o AN é uma função, eu apenas vou avaliar se eu consigo usar essa função para gerar números maiores do que aquele que você me deu. Você me deu 2000, pronto, eu pego essa função AN e vou aumentando o valor do N e observando a partir de qual valor desse N eu consigo fazer com que o AN dali para frente seja sempre maior do que o 2000 que você me deu. Por exemplo, eu consigo fazer que o AN seja maior do que 2000 a partir de n igual a 50. Né? A partir de n igual a 50, todo AN vai ser maior do que 2000. Pronto. Então, sua margem de erro foi satisfeita. Só que não é o bastante isso para mostrar que o limite é infinito. Tem que ser para qualquer margem de erro que você me dê. E aí você aumenta o número, né? Vai para 5000 agora. Eu tenho que imaginar qual é o valor de n a partir do qual todo AN vai ser maior do que 5000. Aí se eu conseguir esse valor de n, a partir do qual toda n é maior do que 5000, então já ganhei mais uma, né? Mais uma rodada. Aí você vai aumentando o valor e eu tenho que sempre indicar, né? A partir de qual n, aquela n é maior do que o valor que você me der. Se eu conseguir fazer isso para todo número, não importa quão grande seja, que você me dê, aí eu estou provando que o limite de AN, quando n está infinito, é infinito. Então, resposta resumida significa que AN fica arbitrariamente grande conforme o N se torna arbitrariamente grande. Resposta completa você vai encontrar lá na aula 3. Professor? Oi. Então a n significa que é o termo enésimo da minha sequência? Isso. Termo enésimo. Toda essa nomenclatura também está definida lá nas aulas. A nomenclatura, a terminologia, quer dizer, a notação, tudo isso está sendo definido lá. Vocês já devem ter familiaridade, né, com sequências lá do ensino médio, quando se estuda PA e PG, progressão aritmétrica e progressão geométrica, sendo que aqui é importante ter em mente que essas sequências, essas progressões, são necessariamente infinitas no sentido de o domínio delas é infinito. Aquilo que eu falei, é todos os números naturais a partir de um dado número natural que é fixado. Quando se estuda PA e PG no ensino médio, às vezes você
fala de PA finita, PA infinita, isso depende. Tem a PA finita e tem a PA infinita. Tem a PG finita e tem a PG infinita. Aqui é tudo infinito, pelo menos no domínio. O domínio é sempre infinito. Então, tem o primeiro termo, tem o segundo termo, tem o terceiro termo, tem o enésimo termo. Nunca acaba os termos da sequência, tá? Sempre continua. Aí lá na aula 3 eu vou comentar que, na aula 3 não, na aula 1, eu vou comentar que o nome sequência é usado, às vezes, com outro sentido. A gente, às vezes, quando pensa na palavra sequência, a gente imagina um conjunto, né? Um conjunto ordenado. Mas nem todo conjunto ordenado é uma sequência. O conjunto dos números reais tem uma ordem, mas não é uma sequência, porque, na verdade, o que caracteriza uma sequência não é apenas a ordem, é o fato de existir ali um primeiro elemento, um segundo elemento, um terceiro elemento, um quarto elemento e assim por diante. Quem é que vai dizer quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro? Não sei. Tem alguma coisa ali caracterizando. Pode ser, inclusive, escolha arbitrária. Você escolheu. Esse aqui eu vou chamar de primeiro, esse aqui eu vou chamar de segundo, esse aqui eu vou chamar de terceiro, não importa. Tem alguma coisa ali que caracteriza quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro e tal. No momento em que isso fica definido, você tem uma sequência que agora você pode formalizar como sendo uma função. Por que eu posso olhar um conjunto que possui primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, etc., como sendo uma sequência tal como foi definida aqui, que é uma função com o domínio daquela forma que eu expliquei? Porque simplesmente quando você diz que tem um primeiro elemento, e tem um segundo, e tem um terceiro e tal, isso é uma associação que você está fazendo entre número inteiro positivo e elemento daquela sequência. Tem um primeiro elemento, significa que você está pensando no número 1 e associando esse número 1 àquele elemento que você está chamando de primeiro. Tem um segundo elemento, ou seja, você está pensando no número 2 e associando esse número 2 àquele outro elemento que você está imaginando na sequência. Então, essa associação é o que faz com que o conceito de função apareça aí. Por isso que a gente diz que a sequência é uma função. Uma função que associa, por exemplo, o número 1 ao primeiro elemento do conjunto, entre aspas. O número 2 é o segundo elemento. O número 3 é o terceiro elemento. Sendo que isso é apenas a ideia básica para chegar na definição de sequência. A ideia básica. Porque na definição de sequência, o domínio não precisa ser necessariamente os números inteiros positivos apenas. 1, 2, 3, 4, 5. Tem motivos para a gente definir a sequência de maneira um pouco mais flexível, permitindo que o domínio inclua todos os números naturais, não necessariamente a partir do 1, mas pode ser a partir do 0, pode ser a partir do 10, do 11, do 5, do 16, desde que sejam todos os números naturais a partir desse número natural que você considera sendo o índice inicial. Enfim, mais detalhes, veja lá na aula 1, né? Nessas primeiras aulas aqui vão explicar o que é sequência, o que é limite de sequência e tal. O que é uma sequência convergente? A resposta é simples, né? Letra A, a resposta é a sequência convergente é uma sequência que tem limite finito. Só isso. Letra B. O que é uma sequência divergente? É a negação. Divergir é a negação de convergir. Então, sequência divergente é uma sequência que não tem limite finito. Quando eu digo que não tem limite finito, pode ser que não tenha limite de jeito nenhum, mas pode ser que tenha limite só que infinito. Nesses dois casos, eu digo que a sequência diverge. Por exemplo, a gente viu aqui, né, na primeira questão, item C, ó, o que é que significa dizer que o limite de AN, quando N tende a infinito, é infinito. Nesse caso, você não vai dizer que a sequência converge, né? Se ela tem limite infinito, você vai dizer que ela diverge para mais infinito. No item B, onde pergunta o que é que significa dizer que o limite de AN é 8, aqui você pode dizer que converge, porque o limite é finito. A n converge para 8 aqui. E no outro caso, a n diverge para infinito. Quando o limite não existe, você fala também diverge. Então, diverge é para quando o limite ou não existe ou é infinito. E converge é para quando o limite existe e é finito. Os exemplos
Eu não vou dar exemplo aqui não, tá? Exemplos. Vê aula 3. Exemplos. Vê aula 3. Vou fazer só essa questão 3 aqui para encerrar, tá? Liste os 5 primeiros termos da sequência. Vamos lá. Veja, aqui tem um detalhe onde o Stewart pode divergir de mim. Divergir no sentido de discordar agora, não é divergência de sequência não. É porque assim, eu vou dar 2 respostas então. O que eu acho que o Stewart quer? O que eu acho que o Stewart quer é o seguinte. Para ele, as sequências começam em 1. A menos que o contrário seja dito explicitamente, ele considera que o domínio das sequências começa em 1. Então, a 1 vai ser quem? Você pegar 1 e colocar no lugar de n. Aí vai ficar 2 em cima, dividido por 1 ao quadrado, mais 1, né? Então, 2 sobre 1 mais 1, que é 2 sobre 2, que é 1. Então, A1 é 1. Esse, para o Stewart, seria o primeiro termo da sequência. A2, eu vou colocar agora 2 no lugar de n. Então vai ser 4, lá em cima fica 4, né? Porque é 2 vezes 2, sobre, aí agora eu faço embaixo, n ao quadrado mais 1, vai ficar 2 ao quadrado mais 1, né? Que vai dar 5. Pronto, então 4 quintos, se preferir, 0,8. A3, 6 sobre 10. 6 sobre 10, se preferir, 0,6. A4. Aí colocando 8 sobre 17. Oi? 8 sobre 17? Ah, sim, já está fazendo. É 8 sobre 17, exato. 8 sobre 17. E A5. 10 sobre 26. Certo. Que eu posso simplificar. 5 sobre 3, né? Pronto. O que eu acho que o Stewart quer é isso. Porque para ele o n começa em 1, a menos que o contrário seja dito explicitamente. Para mim, o n começa em 0, a menos que o contrário seja dito explicitamente. E, na verdade, também a menos que exista alguma restrição na fórmula para a sequência que impeça você de começar o n em 0. O que é que seria uma restrição? Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui, ó. A n igual a parará, parará. Perceba que não dá para colocar 0 no lugar de n aqui, porque senão vai zerar o denominador, né? Então, para mim, o domínio da sequência, quando não é dito explicitamente, quando é dada apenas a fórmula da sequência, para mim o domínio vai ser todos os números naturais a partir de 0, se possível, mas se não for possível, a partir de 1. E se não for possível, a partir de 2, desde que eu consiga aí um conjunto daquela forma que eu falei para os domínios de sequência, né? Todos os números naturais a partir de um Q fixado. Então, aqui eu não poderia começar em 0, aí eu começo em 1. Tá? Para o Stewart, aí vai ser um pouquinho diferente. Vai ser, comece em 1 sempre que possível. Quando não começar em 1, aí começa num número um pouquinho maior. Tá? Então, para mim, aqui seria o quê? Na minha conversão, eu tenho que começar em 0 sempre que possível. Então, o primeiro termo seria o A0. Aí ficaria 2 vezes 0 lá em cima, dividido por 1, né? Termina sendo 0. Os próximos termos eu já calculei. Pronto. De acordo com a convenção que eu usei nos slides, seria essa a resposta agora. O que é que muda? Muda que eu comecei em 0. Sendo que eu ainda tenho 5 termos. O primeiro termo é o A0, o segundo termo é o A1, o terceiro é o A2, o quarto é o A3 e o quinto é o A4. Que muda isso. Aí você pode estranhar pelo fato de que eu estou chamando o A4 de quinto. Não seria melhor chamar o A4 de quarto? Não, porque aí para mim o que importa, assim, no que diz respeito a essa coisa de dizer primeiro, segundo, terceiro, é a ordem com que eles aparecem. É a ordem como eles aparecem, não o número que está no índice, né?
Pronto, eu posso dizer no caso que o A4 é o termo de índice 4, mas é o quinto termo. Ou seja, o quinto termo tem índice 4. Tá? Bom, eu vou encerrar por aqui. Alguma dúvida? A dúvida que eu tenho é, eu não sei se vai parecer besta, mas por que tem gente que considera os números naturais começando de 1 e por que tem outros que começam considerando começando com 0? É uma boa pergunta e é algo que causa um certo estranhamento para vocês que pegam um livro e é de um jeito, pega outro e é de outro jeito. Historicamente, os naturais começavam em 1. Só que, conforme foi se estudando como é que a gente define e estuda direitinho os números naturais, com o advento da teoria dos conjuntos, onde os números passaram a ser vistos como conjuntos, né? A gente define números como conjuntos. Na área de teoria dos conjuntos, foi se observando que é mais conveniente incluir o zero para efeito de construir os números. Então, terminou ficando dividido mesmo. Uma parte dos matemáticos trabalha com naturais começando em 1, principalmente os analistas. Análise é a área da matemática que fundamenta o cálculo, por exemplo. Os analistas que estudam equações diferenciais, por exemplo, gostam dos naturais começando em 1. E o pessoal da área da lógica, e aí eu me incluo, né, nesse pessoal, preferem o zero nos naturais. Isso não causa nenhum problema, desde que em determinado contexto esteja claro, né, ele faz parte ou não faz parte. Aí você tem que seguir a regra do contexto. Eu prefiro com zero, porque é melhor de definir as coisas. O que são os números naturais? Aí essa resposta, para responder essa pergunta, é melhor você colocar o zero lá, para definir logicamente essa pergunta. Bom, depois eu posso dar uma resposta mais detalhada sobre isso, para quem quiser. Vou encerrar por aqui a aula de hoje. Na próxima quinta a gente continua no mesmo esquema assim, de resolver questões, e vou postar lá no Classroom tanto essas gravações daqui com questões resolvidas, quanto a teoria que já está no YouTube. Até mais. Tchau. Valeu, professor. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Valeu, professor.